Se você está estressado no trabalho, seu parceiro que pode não estar trabalhando começará a desenvolver sintomas de burnout. Sério? É assim que essa transferência acontece. A gente acha que está dando conta, mas na verdade não está. Psicólogo, autor e apresentador do próprio podcast de psicologia. A palestra TED dele já foi vista por mais de 4 milhões de pessoas. Ele trabalha com indivíduos e casais. Por favor, recebam o Dr. Guy Winch. Trabalhei com muitas pessoas que achavam que não estavam mais apaixonadas ou cujo parceiro de repente mudou. E eu fico tipo, foi seu parceiro que mudou ou foi você? É o estresse no trabalho que se tornou tão crônico que você não consegue senti-lo. Será que viajar no tempo pode reacender o amor ou a paixão em um relacionamento? Um exercício que eu sugiro para casais é refazer um dos encontros do começo. Aquele em que vocês perceberam que estavam se apaixonando. Tentem reviver aquele primeiro momento mágico. Os casais que conseguem fazer isso acabam encarando como um projeto divertido. E só de se preparar para o encontro, já começam a entrar no clima. Interessante. O estresse é totalmente psicológico. E isso é ótimo porque dá para mudar. Parece até um atalho, mas não é. O verdadeiro atalho é o contrário. Quando a gente usa essa mensagem de um jeito negativo e acaba se estressando ainda mais. Qual é uma estratégia psicológica para treinar a mente e evitar o burnout na vida? Então, bem-vindos de volta, pessoal, a The School of Greatness em português. Temos hoje Guy Winch, um psicólogo reconhecido internacionalmente e autor best-seller. As palestras dele já somam mais de 35 milhões de visualizações, e seus livros, baseados em ciência, foram traduzidos para mais de 30 idiomas. Hoje ele veio trazer um guia para combater os muitos estresses do trabalho moderno e o impacto disso nos nossos relacionamentos. Guy, estou animadíssimo por você estar aqui. E é uma alegria enorme estar aqui de novo. É empolgante, cara. Eu estou bem animado com isso e tenho uma primeira pergunta forte. Muita gente está tendo dificuldade nos relacionamentos hoje. E eu queria saber, o principal motivo é a pessoa com quem elas se relacionam, no trabalho, no amor, nas amizades, ou é uma ferida interna que ainda não foi curada? Boa pergunta. Olha, as feridas que elas ainda não curaram dentro delas, provavelmente fazem com que escolham pessoas e relações complicadas. As duas coisas estão ligadas. Em outras palavras, quando você cura essas feridas, tende a escolher parceiros mais saudáveis e a construir relações mais saudáveis, no romance, nas amizades e até no trabalho. Quando a gente se sente bem por dentro, não costuma aceitar ficar em relações tóxicas. Isso é bem verdade. Então, se a gente está mal por dentro ou com feridas internas e já tem vários relacionamentos com anos de história, como começar a desfazer esses padrões ruins nesses relacionamentos? Você simplesmente corta todos esses relacionamentos ou olha no espelho e diz, opa, tenho que trabalhar a minha parte nisso, nessa relação. Como a gente começa quando percebe que está tendo problemas em vários relacionamentos? Você precisa começar olhando para dentro e pensando, o que em mim me faz escolher esse tipo de pessoa ou esse tipo de relação? O que em mim aceita ficar em situações que não me fazem bem e que às vezes eu nem gosto? Muita gente está em relacionamentos que a deixam infeliz, mas mesmo assim fica. Por quê? É por muitos motivos. A pessoa se convence de que é o melhor que dá para conseguir. Entra aquela lógica de custo afundado. Já investi tantos anos e não quero recomeçar, ainda mais porque o mercado está difícil, por assim dizer. As pessoas têm muito medo de começar do zero, aí pensam, então vou ficar onde estou, e vão arrumando justificativas. Hoje nem está tão ruim, então deve estar tudo bem. Pode até não estar péssimo hoje, mas no geral, não é uma relação boa. Mas quando você começa a trabalhar em si e muda de verdade, duas coisas podem acontecer. Ou você passa a fazer escolhas diferentes, ou você muda de um jeito que certas pessoas simplesmente somem, porque você deixa de ser conveniente para elas. Elas não conseguem mais passar com as atitudes de sempre, porque você começa a impor limites. Você fica mais assertivo, passa a deixar expectativas claras. Aí, de repente, a outra pessoa pensa, isso não funciona para mim. Eu gosto de passar por cima, gosto de ser o chefe aqui, gosto que tudo seja do meu jeito. E algumas pessoas vão embora. Elas começam a se afastar. Ou o conflito aumenta tanto que você é quem sai. Isso aqui não é pra mim. É uma coisa ou outra. Sim. Mas rola uma faxina na vida que costuma acontecer quando as pessoas realmente mudam.
Com que idade as pessoas costumam acordar e perceber se os relacionamentos da vida delas estão funcionando ou não? Existe uma fase em que a pessoa pensa, nossa, tenho 25, ou tenho 30, e percebe, talvez eu não seja mais a mesma pessoa daqueles amigos do colégio ou da faculdade. Ou, estou num relacionamento há 6, 7 anos e não sou mais quem eu era quando comecei. Tem uma fase em que isso costuma acontecer? Quando eu era mais novo, existia essa ideia de crise de meia-idade, que na prática nem era bem uma coisa. Diziam que acontecia por volta dos 40, o que também nem é exatamente meia-idade. Mas era nessa época que as pessoas começavam a repensar. Só que, na verdade, isso tem mais a ver com a circunstância. Por exemplo, quando surgem estresses externos no relacionamento, vimos isso na pandemia, vimos depois do 11 de setembro. Quando algo grande acontece no mundo e pressiona o casal, isso força uma reflexão. Isso faz você começar a pensar, isso está funcionando? E isso vai ou aproximar as pessoas ou afastar. Sério? E como criar isso de forma artificial, sem precisar de uma guerra ou de uma pandemia? Como provocar esse tipo de reflexão para saber se você está com a pessoa certa? Sabe, é curioso. Eu costumava dar aula de terapia de casal. E uma das coisas que a gente aprende, tanto na terapia de casal quanto na familiar, porque no fim das contas é tudo um sistema, é que as pessoas só mudam quando estão em crise. Porque quando tudo está confortável, mudar dói, é desconfortável. Mas numa crise você já está desconfortável e fica mais propenso a mudar. Então, uma sabedoria da área se o casal não está em crise, o terapeuta cria pressão para gerar uma crise e forçar uma análise. De que maneiras dá para colocar uma relação em crise? Eu não estou sugerindo que todo mundo corra para a Certo. terapia de casal e diga, estressa a gente. Sim. A gente também não quer isso. Não é o melhor uso. O ponto é se autoexaminar. É ter uma conversa primeiro com você mesmo. Antes de tudo, tenha clareza por dentro. Isso está funcionando para mim? Ou não, e não é um sim ou não simples, é mais, o que está funcionando? O que não está? Eu estou feliz no geral. Hoje, na nossa sociedade, a gente vive no ritmo da correria. Parte do problema é que quando você entra no modo ralação, é trabalho para todo lado, cabeça baixa, uma coisa atrás da outra. Você não para levantar a cabeça e perguntar, espera, isso está funcionando para mim? Eu estou feliz? É para lá que eu quero ir? É aqui que eu quero estar? A gente segue no piloto automático. E no piloto automático, muitas vezes a gente vai direto para o penhasco. Então é levantar a cabeça e começar a se fazer as perguntas importantes. Só isso já não te coloca numa crise, mas te deixa alerta. E quando você começa a ter essas conversas com as outras pessoas, aí você começa a avançar, por exemplo, na pergunta, será que tem um parceiro de verdade aqui? Seu livro Mind Over Grind, How to Break Free, When Work Hijacks Your Life, fala muito sobre como vencer o burnout e esse estresse que você mencionou agora. Quando a pessoa fica no piloto automático, trabalhando demais, e aí falta espaço emocional para se divertir, sentir alegria, amor, paz e harmonia nos relacionamentos fora do trabalho. Pelo que você está dizendo, para muita gente isso acontece quando ela não sabe criar limites, estrutura, espaço ou tempo longe do trabalho. Você sente que o trabalho é um dos maiores motivos pelos quais as pessoas têm dificuldade em relacionamentos íntimos quando não sabem lidar com ele? O trabalho também tem um impacto enorme nos nossos relacionamentos fora dele. Quando eu estava pesquisando para este livro, fiquei chocado com alguns estudos e com o que eles mostravam. Tem pesquisa indicando que se você vive estressado no trabalho, seu parceiro ou sua parceira, que talvez nem esteja trabalhando, começa a apresentar sintomas de burnout. Sério? É nesse nível que isso transborda para a vida em casa. Quando você está estressado no trabalho, seu parceiro ou sua parceira pode até perder a libido, porque principalmente você fica difícil de conviver. E eu não estou falando de você Entendi. especificamente, Sim, sim. mas é isso. A gente acha que está controlando, só que não está controlando nada. Aí entra essa rotina de ralação. A gente só vai seguindo, sem se fazer as perguntas certas. E sim, isso afeta muito o relacionamento. Tem outras pesquisas mostrando que, quando alguém está muito estressado e sob pressão no trabalho, não só falha nas responsabilidades em casa, com os filhos, com o parceiro ou a parceira, como também acaba sabotando o outro dentro de casa. E faz isso sem perceber, de forma inconsciente. Como assim sabotar em casa? Como isso é na prática? E que tipo de coisa acontece? Vou dar um exemplo. Sim. Você chega do trabalho,
Você teve um dia muito longo e estressante, e aí as crianças correm até o seu parceiro ou sua parceira e perguntam: posso pegar mais um biscoito? Posso ver TV? Posso ficar mais uma hora no tablet? E a pessoa com toda razão diz não. Aí elas correm até você e perguntam a mesma coisa: posso o biscoito? Mais uma hora no tablet? E você responde: sim, tá bom, tanto faz. E nem passa pela sua cabeça pensar: peraí, deixa eu ver o que a gente combinou. Quais são as regras? Porque você está desligado. Então, nessas horas, a gente acaba trazendo para casa um ressentimento do trabalho, como se a família não entendesse o quanto a gente está estressado, tudo o que teve que aguentar o dia inteiro. Você acha que essa falta de equilíbrio entre trabalho e vida pessoal faz a pessoa se sentir estressada em casa? Ou esse tal equilíbrio é um mito? Equilíbrio entre trabalho e vida pessoal não é mito, mas eu acho que ele existe principalmente, ou precisa existir na nossa cabeça. Esse equilíbrio tem a ver com a forma como a gente pensa psicologicamente sobre o trabalho e sobre a vida pessoal, sobre a identidade profissional e a identidade pessoal, ou familiar. Essas fronteiras se confundem na nossa cabeça. E o que acontece é que, quando o trabalho fica muito exigente, e aliás, isso também acontece quando a gente se envolve, quando a gente ama o trabalho, ou seja, quando é apaixonado pelo que faz, a gente perde esses limites e começa a amputar partes de nós, uma a uma. A gente vai empurrando essas partes para o lado, vai perdendo contato com elas, e vira um trabalhador bidimensional, vira um verdadeiro robô. A gente vai fazendo o que faz e pensando: ah, mas eu estou feliz com o que eu faço. Só que não está de verdade, porque deixou de lado aspectos inteiros, da personalidade, dos relacionamentos, da vida fora do trabalho. E isso geralmente acontece aos poucos. E quando a gente percebe, ficou só isso. Tem um exercício mental que eu sugiro. Imagine que amanhã o trabalho desaparece, como se tivesse sido apagado, e você não tem trabalho nenhum. Tipo, o que eu faço? E quem é você? Entendi. Qual é a sua identidade? Quem é você, então, sobre o que é a sua vida, sem isso? Interessante. E muita gente pisca pra mim e fica tipo: porque não sobra muita coisa. Que curioso. Então, o que as pessoas deveriam tentar ser se não existisse? Não é sobre inventar uma coisa do nada. É sobre lembrar quem você era antes. Quais partes de você não estão vindo à tona? Não estão respirando? Sim. Porque, às vezes, no livro eu falo de um cara. Ele era advogado super travado, rígido, tenso, sabe? Ele sentava todo duro. Era desse jeito o tempo todo. E aí descobrimos que na faculdade ele fazia improviso. Antes de advogar, né? Sim. E, bom, sem dar spoiler do que acontece depois, mas não tinha nenhum sinal disso nele. Era como se aquela Sem pessoa... alegria, sem leveza. Eu nunca tinha visto os dentes dele. Nunca tinha visto os dentes dele. E eu pensei: meu Deus, olha o quanto isso ficou enterrado. Sim. E claramente aquilo fazia parte dele. Por que você acha que as pessoas perdem tanta alegria? Isso tem a ver com estresse no trabalho, com pressão da vida, com a sociedade. Por que isso acontece? Porque a gente tem tanta alegria? Bom, nem todo mundo. Tem gente que cresce com muita dor e sofrimento, mas a maioria cresce com brincadeira e leveza. E aí, quando entra no trabalho, perde essa parte lúdica. Eu entendo que precisa entregar resultado, ganhar dinheiro, gerar lucro e tudo isso, mas por que as pessoas perdem isso? É tudo culpa do trabalho? Primeiro, para muita gente, a alegria é vista como um plus, não como algo essencial. Mas para muita gente, isso é uma realidade do nosso tempo, do ambiente de trabalho e da economia de hoje. Tem gente fazendo 2 trabalhos, ou num emprego extremamente exigente, e ainda chega em casa para cuidar dos filhos. Sobra pouquíssimo tempo para si. Quase não dá nem para respirar. Tem pouquíssimo tempo até para se medir, tipo medir sua temperatura e se perguntar: o que eu estou com vontade de fazer? Mas a pessoa não tem autonomia, não tem espaço nem para se questionar. E com tanta coisa para resolver, ela perde totalmente isso de vista. Se alguma coisa tiver que ser cortada, a alegria é a primeira a sair. Sim, eu gostava de fazer isso, mas não tenho mais tempo. Só que isso vai se instalando aos poucos. E quando você vê, é só obrigação o dia inteiro. Você entra no modo dever, seja como pai ou mãe, como trabalhador, como cuidador, seja qual for o papel. É exaustivo, né? Por isso o burnout está disparando.
O curioso é que a consciência sobre estresse e burnout aumentou. A consciência sobre a importância do equilíbrio entre trabalho e vida pessoal também aumentou. E mesmo assim, ao mesmo tempo, estresse e burnout estão no auge, em níveis recordes. Sério? Sim. Por que isso acontece? Porque isso não fica preso ao ambiente de trabalho. Esse estresse transborda para a vida fora do trabalho, como nos exemplos que eu dei sobre relacionamento e outras situações. Então não é só, vamos fazer alguma coisa no trabalho para ficar um pouco mais leve. Você precisa aprender a gerenciar a própria mente. Você tem que cuidar da parte psicológica, porque, para muitos de nós, seja por ter um trabalho exigente, seja porque a gente é apaixonado pelo que faz, a pessoa chega no fim do dia doida para desligar, mas não consegue. Porque tem mais responsabilidades em casa? Não, porque fica ruminando o trabalho. Porque a pessoa fica obcecada, porque não consegue largar aquela situação irritante que aconteceu. Ou aquele comentário super desdenhoso que alguém fez, ou o fato de alguém não ter apoiado você quando você esteve lá por essa pessoa várias vezes. E isso foi tão doloroso e decepcionante, ela não consegue largar. Sério? As pessoas se prendem tanto ao que aconteceu no trabalho, mesmo quando já estão em casa. Olha, o nosso inconsciente entende que o trabalho é a coisa mais importante da vida, porque, objetivamente, é onde a gente passa a maior parte do tempo. É o que paga as contas. É o que supre necessidades. Vendo por esse lado, ele conclui: então isso deve ser o mais importante. Por isso, tudo o que acontece lá ganha um peso enorme em primeiro lugar. Em segundo lugar, pequenos desprezos e ofensas interpessoais ficam muito grudados na gente. Onde quer que aconteça, quando alguém é grosso, te desmerece, é mal educado, sem falar em situações de bullying ou assédio, é muito difícil simplesmente deixar isso para lá. Aí a gente fica preso nisso, ruminando, e são pensamentos intrusivos. Eles não são pensamentos voluntários. Você não decide. Vou chegar em casa e passar a noite obcecado com como minha colega foi rude comigo na reunião, a noite inteira. Não é algo que a gente escolhe fazer, é algo que acontece com a gente. E aí você está ali, mas meio ausente, tentando estar presente, só que a mente fica sendo puxada de volta para esse bombardeio de pensamentos intrusivos. E a gente não tem a ferramenta, não sabe como desligar isso. No livro eu explico como desligar isso, mas é algo que a gente precisa fazer de um jeito bem intencional. Qual é uma maneira psicológica de gerenciar nossa mente para superar o esgotamento, o burnout na vida? Então, só para explicar uma coisa sobre burnout. Quando a gente passa o dia no trabalho num ambiente estressante, e estressante não necessariamente porque é tóxico, embora às vezes seja, mas porque é exigente, cheio de pressão, a gente entra no modo de luta ou fuga. O corpo e a mente entram como se estivessem num campo de batalha. E a mente não diferencia muito bem se esse campo é numa sala de reunião ou numa guerra de verdade. Então a gente fica em luta ou fuga. Quando chega em casa, é justamente a hora de dar um descanso para o sistema e sair desse modo. Você não consegue ficar ativado o tempo todo, porque é aí que o desgaste aparece. Vem a exaustão e o burnout. Então, quando a pessoa chega em casa e continua pensando no trabalho, ela estica esse luta ou fuga até a hora de dormir e nunca ganha uma pausa de verdade. Uma coisa que dá para fazer, e parece bobo, mas é fundamental, é se desligar psicologicamente do trabalho em algum momento depois do expediente. Talvez você não consiga fazer isso às 7 ou às 8, mas em algum momento tem que acontecer. Porque, aliás, o seu dia de trabalho não acaba quando você sai do escritório. Não acaba quando você fecha o notebook. O seu dia de trabalho acaba quando você para de pensar no trabalho. Interessante. E se você não para de pensar no trabalho, você ainda está trabalhando. Então, você precisa se desligar psicologicamente do trabalho. Qual é a melhor forma que você estudou ou viu na prática para a pessoa conseguir tirar a cabeça do trabalho quando já saiu de lá? Tem duas coisas. Primeiro, eu acredito que você precisa de um ritual de transição, do modo trabalho para o seu tempo pessoal, tempo em família. Mesmo que seja o turno de cuidar dos filhos, da casa, de alguém, o que for. Mas entrando em outro modo, porque para isso você não precisa estar em luta ou fuga. No trabalho, muitas vezes você precisa. Então tem que existir um ritual. A ideia do ritual é ser repetitivo para treinar o cérebro. Quando você começa a fazer aquilo, com o tempo, o cérebro aprende. Agora vamos mudar a cabeça. Agora vamos relaxar.
A gente faz isso com criança na hora de dormir, né? 1 hora antes, abaixa a luz, diminui o ritmo. A gente guarda todos os brinquedos. Sim. A gente prepara a criança para ir desacelerando, né? A gente também precisa desacelerar. Então você quer uma transição que ensine o cérebro que agora é hora de sair do modo trabalho. E isso deveria envolver o máximo possível dos sentidos, porque isso ressoa mais fundo, no cérebro. Som, por exemplo, música, que é muito evocativa. Tenha uma playlist que te ajude a relaxar no fim do dia, para você ouvir. E a roupa. A roupa também é algo que incorpora bem esse sinal mental. Tirar o terno e colocar outra coisa. Ou trocar a roupa do trabalho, né? Sim, no meu trabalho eu me visto de um jeito bem casual. E eu conheço gente que trabalha de camiseta e jeans. Mas ainda assim, tenha a camiseta e o jeans do trabalho, e outra camiseta e outro jeans de casa, porque a sua mente aprende a associar. Quando eu visto isso, eu entro em modo relax. Então tem essa ideia também de luz. Mudar a iluminação quando você chega em casa. Sim. E no fim, não importa exatamente como, o importante é ter algo que simbolize para você. Agora é casa. Use cheiro, se der. Use todos os sentidos que você conseguir. E use o mesmo ritual. Ele precisa ser repetido, para que quando você comece a fazê-lo, aquilo marque o fim do seu dia. E tem mais uma coisa que dá para fazer. De novo, vai parecer bobo, mas o cérebro leva algumas coisas a sério, infelizmente. Uma coisa que o cérebro leva muito a sério é a agenda. A maioria das pessoas olha a agenda e está tudo lotado, colorido, o dia inteiro, e aí chega à noite e vira um grande espaço em branco. Só que nesse espaço, o cérebro não recebe instrução do que fazer. Coloque na agenda: tempo em família. Escreva ficar de boa. Escreva algo que diga ao cérebro: minha tarefa agora é fazer uma coisa relaxante, recarregar as energias, esse tipo de coisa. É o modo relax. Modo relax. Escreva alguma coisa para o cérebro entender que essa é a tarefa de agora. Dê uma tarefa para o cérebro mesmo que seja não fazer nada. Sim, não fazer Interessante. nada é um ótimo título. Não fazer nada pelas próximas 5 horas. Quais são as estratégias mais comuns que as pessoas acham que ajudam a vencer o burnout, mas que, na prática, estão atrapalhando? Algumas coisas que as pessoas acham que vão ajudar, e isso é super comum, é chegar em casa e pensar: ah, hoje não vou fazer nada, vou só relaxar. Aí acabam dizendo: vou me largar no sofá e maratonar uma série. Ou ficar rolando o celular por umas 3, 4 horas. Eu estou esgotado, então só vou relaxar. Só que tem um ponto aí. No dia seguinte você vai acordar cansado. Não importa o quanto relaxou. Sério? Sim, porque relaxamento é só 50% da história. O nosso cérebro confunde cansaço físico com cansaço mental. Ele não distingue bem, então você está mentalmente cansado. Algumas pessoas têm trabalhos que exigem muito do corpo, mas a maioria não. A maioria fica sentada o dia todo olhando para uma tela. Então, quando você chega em casa, você não está esgotado fisicamente. Sim. Está drenado mentalmente. Aí relaxar não vai te cansar mais, mas também não vai te recarregar. Isso não enche a bateria. O que enche a bateria é fazer algo ativo que para você seja recarregador. Tenho certeza que só usando você como exemplo, sabe quando você chega no fim do dia e não conseguiu treinar? Você é atlético, você é um atleta. Se você vai para um treino de handball ou faz alguma atividade, pode pensar: isso é a última coisa que eu queria fazer agora. Mas se você se força a ir quando voltar, você vai se sentir com mais energia do que antes de sair, mesmo tendo gastado energia. Se a pessoa é criativa, se pinta, por exemplo, levantar e pintar por meia hora, ou fazer qualquer coisa criativa. Se é alguém que gosta de organizar algo. Se é extrovertida, sair para socializar e se obrigar a ir, mesmo se sentindo drenada. Sério? Essa pessoa volta mais energizada e ainda dorme melhor, porque relaxar é 50%, recarregar é os outros 50%. E o maior erro que a gente comete com o burnout é: bom, estou cansado, então vou só relaxar. Sim. E o outro problema disso é que o cérebro pensa: você acabou de passar o dia inteiro olhando para uma tela. E vai continuar por mais algumas horas. E aí, desculpa, qual é a diferença? Onde está a mudança? Como isso evita alguma coisa? Se no fundo é a mesma dinâmica, mesmo que seja outro conteúdo. A ideia é fazer algo que recarregue, e isso varia muito de pessoa para pessoa.
Não dá pra só se jogar no sofá, ficar largado e assistir. Dá para fazer os dois. Um pouco. Mas se for só isso, Certo. aí não. Aí você vai continuar cansado. Você fala, em um dos seus livros anteriores, sobre primeiros socorros emocionais, que eu adorei. Você também fala sobre como curar um coração partido. Tem alguma ferramenta emocional nova que você aprendeu nos últimos anos e que tem ajudado muito as pessoas com quem você trabalha? Sim, uma delas tem a ver com essa questão da ruminação. Eu falei disso no meu livro Primeiros Socorros Emocionais, mas desenvolvi melhor essas ideias com o tempo. E o quanto ruminar faz mal para a mente? É ruim para o corpo, tanto quanto para a mente, porque quando você rumina, você se enche de cortisol. Você literalmente se coloca em estado de estresse. Quando você está em casa e começa a pensar no quanto seu chefe foi irritante, no que ele fez, no que ele falou, você sente no corpo. Você faz uma cara de af, dá aquela sensação de nossa. Aquele estresse aparece onde costuma aparecer em você, no ombro, no estômago, onde for a sua manifestação típica. Você sente na hora, e com isso você literalmente se coloca em luta ou fuga, você entra em estresse. E ruminação, por definição, é uma autorreflexão improdutiva. Ou seja, você não está tentando resolver. Você só fica pensando, que raiva quando ele falou isso. E aí a gente entra naquela de ter uma conversa imaginária com o chefe, que nunca vai acontecer. Em que a gente dá uma bela bronca, tem aquele momento lacrou. Tipo, eu queria entrar lá e dizer isso na cara dele, depois mandar ele catar coquinho, jogar isso nele. E uma parte de você sabe, você não vai fazer isso. Só que mesmo sendo fantasia, pode até dar uma satisfação na hora, mas você se deixa cada vez mais pilhado nesse cenário. E tem gente que fica repetindo essas variações por horas, literalmente horas gastas com isso. Agora, o que alimenta a ruminação não é tanto o fato em si, e sim a emoção que aquilo dispara. Aí, a gente começa a surfar na ruminação. Foi tão injusto isso no trabalho, e isso me lembra aquela outra injustiça de 3 anos atrás, que me lembra a injustiça de 5 semanas atrás que eu nem estava lembrando. E a vida é tão injusta comigo. De repente você entra num buraco sem fundo, numa espiral que só te deixa cada vez mais abalado, e de novo parece irresistível. Parece que você está pensando em algo importante, mas você não está elaborando de verdade. Você só está repetindo as partes ruins. Para sair disso, você precisa A, entender que isso é movido pela emoção, e B, fazer 2 coisas. Diminuir essa emoção e transformar aquilo num problema que dá para resolver. Como a pessoa transforma a ruminação em algo que dá para resolver? Por exemplo, seu chefe falou algo muito irritante, te cortou numa reunião, seja o que for. O problema pode ser formulado assim, e dá para formular de várias formas. Eu preciso fazer alguma coisa sobre isso? Eu preciso conversar diretamente com o chefe? Eu preciso entender por que ele me cortou. Tem algo aí para eu aprender, tipo, eu estava propondo algo que ele costuma não gostar e por aí vai. Ele só estava num dia ruim, e eu posso deixar passar, porque isso foi fora do padrão. Se eu precisar tratar disso, como faço? Como eu posso aprender o que dizer numa reunião para que ele de fato compre a ideia? Por exemplo, observar no próximo encontro em que momentos o chefe faz quando as pessoas estão falando. Eu vou prestar atenção no chefe na próxima reunião, Sim. ver em que tipo de fala ele concorda, e tentar concluir o que ele gosta de ouvir e o que não gosta. E assim vai. Quando você tem um plano, o estresse diminui. Você para de ruminar porque existe um caminho. Você organizou isso. Mas se você não transformar em uma pergunta do tipo, o que eu preciso fazer se é que preciso? E se eu precisar fazer algo, como eu abordo isso? E se eu precisar abordar, qual é o jeito mais eficaz de fazer? Certo. Quando você começa a fazer essas perguntas, você está de fato tentando entender e chegar a soluções. Você vai cortando essa angústia toda no caminho. Parece que tem muito estresse de trabalho nas conversas de hoje, no geral. As pessoas estão estressadas, tem gente sendo demitida, tem a economia, a incerteza sobre o futuro, preços subindo em tudo. Se alguém está apaixonado num relacionamento, mas passa anos sob estresse no trabalho, é possível desapaixonar por causa desse estresse? E a segunda parte, a culpa é do chefe e do ambiente de trabalho, ou é da própria pessoa? Tá. Parte 1. Sim. As pessoas podem achar que desapaixonaram quando estão sob estresse crônico, porque isso anestesia. Sim.
Não é exatamente que a pessoa deixou de amar, é que ela não está sentindo quase nada. Fica anestesiada. Sim. Ela só está lidando com pressão. Não sobra tempo para pensar ou sentir outras coisas. E isso até tem uma função, porque se você realmente sentisse o quanto a situação é deprimente, talvez nem conseguisse funcionar. Então, se anestesiar para aguentar, tem suas vantagens. Mas isso também pode, de novo, transbordar para fora do trabalho, e você fica anestesiado para várias coisas, inclusive para o seu parceiro ou sua parceira. Eu já trabalhei com muita gente que achava que tinha deixado de amar, ou que o parceiro tinha mudado de repente. E virou insuportável. Ou isso ou aquilo, eles dizem. E eu penso, foi o seu parceiro que mudou ou foi você? Ou será que o estresse do trabalho ficou tão crônico que você já nem consegue sentir? Sim. E aí, quando a pessoa finalmente consegue uma pausa, quando usa essas ferramentas para baixar o estresse, ela começa a se reconectar com os sentimentos. Mas também é uma dinâmica de mão dupla, porque se você é o parceiro e a pessoa chega mais fria, mais distante, no fim do dia, e quando você vai dar um abraço ela fica dura porque ainda está no modo trabalho. Chega uma hora em que você também vai cansar, e aí começa a se formar uma dinâmica bem difícil entre duas pessoas. Que interessante. Nossa. Então o trabalho é o inimigo? Então, de novo, muita coisa disso acontece na nossa cabeça. Trabalho é difícil, né? Quero deixar isso bem claro. Trabalho é difícil, mas a forma como a gente lida com ele é responsável por uma boa parte do que a gente faz com a gente mesmo. Porque não cria separação, não coloca limites, não se cuida do jeito que precisa para conseguir sustentar isso. Mas empresas também podem fazer muita coisa para facilitar, por exemplo, demonstrando cuidado. Tem um estudo que mostra que, quando vai rolar demissão em massa, e infelizmente você sabe como essas coisas funcionam, anunciam as demissões com 6 meses de antecedência. Aí é tipo, vamos avisar todo mundo que, Geral vai ser demitido. daqui a 6 meses, bora trabalhar, pessoal. É muito pesado. E aí, o que a pesquisa mostra é que mesmo que o seu gestor direto não tenha mais informação do que você, mesmo que ele não controle o orçamento e nem saiba quem vai ser demitido, se ele demonstrar cuidado, se ele só disser, ei, eu sei como isso é difícil. Como você tá? Isso reduz o estresse numa proporção enorme. Certo? Só o ato de se importar. Todo mundo pode fazer isso. Todo gestor, todo líder de equipe pode. Todo colega de trabalho pode demonstrar cuidado. E isso faz uma diferença enorme para melhor. Se alguém acha que deixou de amar, seja por estresse no trabalho ou pelas pressões da vida, quais passos essa pessoa pode tentar para reativar esses sentimentos e voltar a se apaixonar pelo parceiro ou pela parceira? Você precisa diminuir o estresse, né? Quando você está se mantendo à tona e a água já está aqui no pescoço, primeiro você tem que baixar o nível da água. Você precisa ganhar espaço para respirar. Sim. E tem várias coisas que dá para fazer para ganhar esse respiro. Porque, de novo, uma parte grande do estresse vai para a ruminação. Estresse é muito psicológico, né? Às vezes as pessoas me dizem, o que eu faço quando o meu trabalho é simplesmente muito, muito estressante? Precisa ser estressante desse jeito? Dá para mudar a forma como pensa disso? Vamos supor que seja. Sim, sim. Beleza. Vamos dizer que o trabalho é relativamente mais estressante mesmo. Sim. A primeira coisa que você pode fazer é parar de dizer para si mesmo que o seu trabalho é muito estressante. Porque quando você fala isso, Você só está reforçando. você reforça e, além disso, ignora que tem muitos momentos em que não é. Tem vários momentos em que é, claro. Mas no almoço não é estressante. Tem reuniões que não são tão ruins. Só que você vai se dizendo que até esses momentos são estressantes e terríveis. Com isso, você fica em estado de alerta e tende a interpretar qualquer coisa negativa como, viu? Isso também é estressante. E isso também. Você acaba se condicionando a enxergar como estressante até o que é ambíguo, ou nem é tão estressante assim. Então, em vez de dizer meu trabalho é muito estressante, diga, meu trabalho tem partes estressantes. Eu uso bombeiros como exemplo porque eu trabalho com muitos bombeiros. Certo. O trabalho deles é estressante, eles entram em prédio pegando fogo. Esses momentos são muito estressantes. Momentos muito estressantes. Mas também tem muita folga, em que eles ficam de boa, relaxam, dormem, Exato. leem. E eles sempre me dizem, não, meu trabalho não é tão estressante assim. Tem momentos que são, mas a maior parte do tempo a gente está no quartel. Jogando carta, conversando. E aí fica estressante. Sim. E se é a minha vez de cozinhar, fica estressante porque ninguém gosta da minha Certo, comida, certo. sabe? Esse tipo de coisa. Mas é uma ótima lição que eu aprendi com eles. Se eles conseguem descrever o trabalho como estressante de vez em quando, isso vale para a maioria de nós. Sim. Essa forma de enxergar já faz uma baita diferença. Sim.
É como encontrar um jeito de quase transformar em um jogo mental quando você vai trabalhar. Como eu faço o dia ser mais leve, mesmo que normalmente seja estressante? Como eu solto uma piada com um colega entre um momento tenso e outro? Como eu dou uma sacudida no corpo no banheiro e relaxo um pouco? Como eu ouço uma música que me traga um pouco de alegria ao longo do dia? Sim, Como eu faço alguma coisa? Como eu preparo o meu almoço preferido para ter algo para esperar com vontade? perfeito, sim. Como criar pequenos momentos bons? Ao longo do meu dia, a cada 2 horas? Como eu mando um meme engraçado para um amigo? Seja o que for. Como eu faço o meu dia ficar mais prazeroso, para eu conseguir até curtir o trabalho, em vez de só me sentir sobrecarregado e estressado? E, de novo, isso não quer dizer que não vai ter momentos tensos, de pressão e de responsabilidade. Mas como você pode mudar o jeito de pensar e agir todos os dias, no trabalho e na vida? Com certeza, encontre uma coisa para esperar com vontade durante o dia. E o que você falou é um ótimo exemplo. Eu preparei meu almoço favorito, então pelo menos vou ter 15 minutinhos Sim. para comer e eu estou ansioso por isso. Exatamente. Só de você dizer isso para si mesmo e enquadrar desse jeito, na hora, é incrível, porque a pessoa pensa: ah, isso não muda nada. Muda sim. Estresse é totalmente psicológico. Tem a ver com a nossa tolerância e com o que a gente vai dizendo para nós mesmos. A mensagem interna é crucial. Isso é ótimo porque dá para mudar. E parece até um truque, mas não é. Sim. O truque, na verdade, é o inverso. Quando a gente usa essa mensagem de um jeito negativo para se estressar ainda mais. A gente pode retomar isso e usar para reduzir o estresse. Qual é a diferença entre duas pessoas que estão no mesmo ambiente de trabalho, em que uma parece não se abalar tanto, mesmo com pressão e estresse, e a outra vive em alerta, sobrecarregada e no limite? O que muda entre essas duas pessoas num ambiente parecido? É o estado mental. Porque a pessoa muito estressada já chega esperando o pior, imaginando um dia super difícil. Agora, se você tem uma reunião muito difícil pela frente, aí sim você precisa se preparar. Você precisa se colocar em modo de prontidão e pensar: respira fundo. E você sabe o que eu posso fazer? Eu vou passar por isso e depois mando mensagem para um amigo. Ei, posso te ligar por 5 minutos depois, só para desabafar, tipo, nossa, aquilo foi... Eu posso fazer algo assim. Mas a pessoa se prepara para viver tudo como estresse, porque fica nessa de, ah, eu odeio isso, eu odeio meu trabalho. Se você fica dizendo para si mesmo, eu odeio meu trabalho, e não está procurando outro, aí tem um problema. Sim. É porque você está só se fazendo infeliz. Ou você muda a forma como se sente em relação a isso, ou você sai daí. Ou diga, eu odeio alguns aspectos do meu trabalho, outros eu até tolero. Seja mais equilibrado, mais realista. Sim, sim. Qual é o maior desafio que você enfrenta pessoalmente com a sua mente, com o jeito que você pensa? Depois de 4 décadas estudando mente e psicologia, qual ainda é a sua maior dificuldade? A minha maior dificuldade é que eu não consigo passar pano para mim mesmo. Sim, você fica tipo droga. Sim. Eu sei quando estou fazendo algo errado. Eu sei quando eu deveria estar fazendo diferente. Eu penso, sério? A gente vai entrar em autopiedade agora? Tipo, isso não... Eu não consigo desligar aquela voz no fundo da cabeça que fica. Agora, de vez em quando, eu falo, beleza, vou sentir pena de mim por 1 hora. Eu me dou essa 1 hora. Claro, claro. Mas é porque, olha... Saúde emocional, no geral, e manter a mentalidade certa exigem esforço de verdade. É muito mais fácil, simplesmente, ir no caminho da tristeza. Sim, Sabe, esse é o padrão. Deixa eu ceder. sim. Deixa eu simplesmente me entregar a isso. O difícil é virar e dizer, não, eu sei que esse não é o melhor caminho. Eu sei que eu consigo sair desse humor se eu fizer A, B e C. Então vamos lá, fazer A, B e C. Mais trabalho. Sabe? Ou quando eu chego em casa cansado e dá vontade de só largar no sofá. Não. Faça algo que recarregue, mesmo que sejam 15 minutos. Faz algo. Porque você conhece a ciência, conhece as pesquisas. Eu sei, e mesmo quando eu ainda não vivi aquilo na pele, eu topo o tempo todo com situações em que penso, eu atendi alguém com isso 3 anos atrás, e eu lembro exatamente o que eu disse para essa pessoa. Sim. Não seja hipócrita, então esse é o meu maior desafio. Não dá para escapar dessas coisas. Sim, sim. Isso é muito bom. Tenho uma pergunta prática sobre relacionamentos. É ruim para um casal discutir por mensagem ou e-mail
em vez de discutir ou conversar pessoalmente? São dois pontos. Tem casais que são muito explosivos, primeiro. E segundo ponto, que se comunicam mal. Ou entendem errado. Geralmente uma coisa vem junto com a outra. Sim. E aí a conversa não rende, não é produtiva. Quando falam pessoalmente? Ou quando fazem pessoalmente. Escala muito, muito rápido, fica aquele, ué, você disse isso? Não, eu não disse. Disse sim. As pessoas quando chegam na terapia de casal, é impressionante. Você tem duas pessoas na mesma sala. A gente discutiu ontem à noite. Uma conta uma história, a outra conta outra completamente diferente. E não é só pontos de vista diferentes. Elas realmente lembram errado. Uma delas ou as duas distorcem o que foi dito, sabe? Então, para algumas pessoas, quando isso acontece por mensagem ou e-mail, duas coisas mudam. Primeiro, você precisa escrever a mensagem ou o e-mail, e isso já te tira, na hora daquele modo amígdala ativada, e te coloca num estado um pouco mais calmo, porque você tem que sentar e escrever. Você pode revisar, e isso te dá a chance de reler o que está escrevendo e ajustar. E vira um registro escrito, então não dá para dizer, você não falou isso. Falei sim, porque agora fica mais claro quem disse o quê. Certo. Aliás, muita gente hoje pega a conversa e joga numa IA para perguntar, isso foi tão agressivo quanto eu estou achando? Ou será que a pessoa quis dizer outra coisa? Sério? Sim. As pessoas me falam isso o tempo todo. Eu coloquei todas as mensagens na IA e a IA disse que eu tinha razão, que era agressivo mesmo. E eu digo, se você pergunta para a IA, tem agressividade aqui? Ela vai responder, mas sim, eu acho que tem. Mas isso não significa que realmente tenha. Enfim. Sabe, as coisas evoluam. A IA já vai ter mudado e a gente nem sabe como vai ser. Mas o ponto é, para algumas pessoas, de fato, é mais eficaz fazer assim. Eu conheço gente que naturalmente faz isso. Ficam em cômodos diferentes e discutem ferozmente por mensagem. Isso pode ser útil, porque as crianças ficam com a impressão, meus pais nunca brigam, já que eles fazem Uau. isso por mensagem. Interessante. Mas dá para ser explosivo e cruel por mensagem também. Só que aí fica registrado o que você disse e você pensa, caramba, isso. eu fui um babaca. Isso meio que... Não dá para apagar isso. Não, isso mesmo. Isso também te impede de dizer, eu falei no calor do momento, porque você escreveu e depois apertou enviar. Então tem gente que ainda faz isso. Muita gente fala, se eu pudesse recolher as palavras depois que saíram da minha boca. Aqui dá, é só não apertar enviar. Exatamente. Você mencionou IA. Você acha que ela ajuda ou atrapalha em relacionamentos íntimos? O uso de IA de certas formas ou a IA em geral? Tipo revisar mensagens e conversas, pedir ajuda para coisas românticas. Isso é positivo ou negativo? Olha, não sei o que você tem ouvido, mas eu ouço de tudo. Raramente eu ouço algo tipo isso aqui. Pedi para a IA sugerir o encontro mais romântico possível para o meu parceiro ou minha parceira. Tipo, eu contei tudo sobre a pessoa e perguntei o que eu posso fazer para surpreender no aniversário de namoro, casamento, no dia dos namorados. Eu tenho certeza de que alguns usam para isso, o que seria ótimo, mas a maioria está usando a IA para julgar a relação. Sério? Sim, estão litigando, sabe? Jogam tudo lá para decidir quem está certo, quem está errado. Se a pessoa é horrível, se não é, é para isso. E para muita gente que nem está no relacionamento, mas queria estar, vira, tá, mas será que essa pessoa me ama? Ela realmente se importa? Estão perguntando isso para IA. Aí é tipo, olha todas essas mensagens, então será que ela está afim de mim ou não? Porque eu não consigo entender. E aí pedem conselho de relacionamento. Só que, de novo, hoje a IA ainda tende a dizer o que a gente quer ouvir. E a gente também não é nada discreto na hora de deixar claro o que quer ouvir. Então não é exatamente a coisa mais real. Ele tende a te entregar uma versão bem higienizada do que você gostaria de ouvir. Mas sim, pode ser muito útil se você estiver usando para gerar ideias. Por exemplo, preciso falar com meu parceiro ou minha parceira sobre um assunto delicado. Qual é o melhor jeito de colocar isso em palavras? Sim. Como eu trago isso sem machucar? Ou, é isso que eu estou pensando em dizer. Tem chance de soar ofensivo? E se tiver, como eu posso dizer de um jeito que não ofenda? Esse é um ótimo uso. Por que é tão difícil para tanta gente começar um relacionamento e dizer para a pessoa de quem gosta, logo no início, que está interessada de verdade? Quais são as intenções? Que curte a pessoa e quer construir algo a mais com ela? Por que é tão difícil simplesmente falar o que sente pela pessoa com quem está começando a sair, em vez de ficar naquela, será que ela gosta de mim? Será que eu falo isso agora? Por que isso pega tanto para as pessoas? Olha, é delicado, porque tem gente que se você diz,
Ei, eu gosto de você, isso faz a pessoa gostar menos de você. Porque se ela tem questões de autoestima, e no começo você nem sabe disso, quando você diz que gosta dela, ela pode reagir inconscientemente com algo tipo, ué, já? O que será que tem de errado com essa pessoa? Sabe, algo assim. Bom, talvez então não seja a pessoa Eu certa. acho que essas coisas acabam se resolvendo por um Alguém motivo. emocionalmente ferido, né? Tipo, Verdade. você quer mesmo esse relacionamento? Mesmo assim, a pessoa acha que quer aquilo. E isso te deixa Certo. emocionalmente vulnerável. Sabe, com certeza, porque aí você está dizendo, tipo... E a questão pra mim é que... Se você está começando a sair com alguém e gosta da pessoa, você precisa reconhecer que ainda não conhece bem. Claro, claro. Na verdade, não conhece quase nada. Então dizer, eu gosto de você sem contextualizar, Não faça isso. é melhor dizer algo como, ei, eu ainda estou te conhecendo, mas até agora eu gosto do que estou vendo. Ou eu curti muito nossos primeiros Sim. encontros, até aqui. Ainda não sei quase nada sobre você. Foram só 3 encontros. Mas eu acho justo dizer, eu ainda não te conheço direito, mas até agora eu gosto de você. Isso parece mais equilibrado. Sim, em vez de meter um eu te amo, você é incrível, né? Sabe, tem outra coisa que eu percebo bastante. Hoje em dia, por causa das redes sociais, muita gente acaba aprendendo de forma errada várias coisas sobre relacionamentos e encontros. Outro dia, alguém me mostrou uma mensagem que mandou para uma pessoa com quem estava saindo. Eles tinham saído 2 vezes. E depois do segundo encontro, essa pessoa mandou algo tipo, adorei nosso encontro, gostei muito de você. E aí a outra pessoa acabou se afastando depois disso. Sumiu? E não foi ghosting, mas a pessoa recuou. Ela ficou tipo... Aí quem mandou a mensagem insistiu um pouco e acabou vendo a pessoa de novo. Em algum momento perguntou, por que você recuou? E a resposta foi, porque eu mostrei a mensagem para minhas amigas e elas falaram, meu Deus, isso é love bombing. Bandeira vermelha. É love bombing. Uau. Uma mensagem do tipo, eu gostei de você, curti nossos encontros, espero que a gente se veja de novo, foi considerada love bombing, o que obviamente não é. Nem de longe. Não é mesmo. Mas a pessoa aprendeu o termo nas redes, aplicou errado e virou alerta. Então as pessoas também estão interpretando muita coisa de forma equivocada. Cara, que loucura. O que a pessoa deveria dizer então? Nada? Zero? Ou só um até a próxima? Tipo, o que é pra falar? Curti muito. Quando a gente se vê de novo. Sim, só isso. Não pode dizer eu gostei de você? Eu sei, isso é importante. Você pode sim, mas quando vem uma reação estranha, entenda. Não é sobre você. Não é você. As pessoas deveriam ficar perguntando para os amigos sobre tudo o que a outra pessoa fez ou deixou de fazer depois do encontro, sendo que eles nem são especialistas em relacionamento. Não é só que eles não são especialistas, eles têm vieses, né? Sim. Eles estão felizes no relacionamento deles e torcendo de verdade por você. Ou estão infelizes e, por isso, talvez não fiquem tão contentes de você encontrar um amor. Ou tem alguma inveja que não admitem, mas está ali, ou estão numa fase amarga, cínica, na vida amorosa, pensando, todo relacionamento é uma droga. Enfim, todo mundo tem viés. Sim. E você precisa levar em conta o viés de quem você procura para pedir conselho, em qualquer fase do relacionamento, porque a pessoa vai colocar esse viés dentro da orientação. E quando alguém começa um relacionamento, mas ainda carrega feridas emocionais não resolvidas, não lidou com nada do que sente, o que a gente pode esperar que aconteça nesse relacionamento depois que ele começa? Depende de quais são essas feridas, mas alguns problemas vão aparecer, porque não vai ser um mar de rosas. Você sabe, relacionamento dá trabalho. Sim. Exige muita honestidade e, primeiro, com você mesmo. E também exige alinhamento dos dois, né? Porque vocês estão construindo algo juntos. Se você tem certas feridas emocionais, talvez não esteja construindo na direção certa ou do jeito certo. Ou o que você acha que é certo, pode não ser. E o que você viu em casa na infância, pelas suas experiências, pode não ser um bom modelo. Então isso puxa a relação para um certo lado. Agora, nunca é tarde para tomar as rédeas disso. Nunca é tarde para entender quais são as suas feridas e como elas podem estar afetando o seu relacionamento e o que você sente pela outra pessoa. E até o que você assume, tipo, isso aqui é minha linguagem do amor. Para muita gente, linguagem do amor vira, na prática, só não encosta nas minhas feridas. Sim. E isso não é linguagem do amor. Sim. Tipo,
Não faça nada que me irrite. Sim, isso não é linguagem do amor. Se duas pessoas entram num relacionamento com feridas ou traumas não resolvidos e você pudesse dar um plano de jogo para terem uma relação saudável no longo prazo, que ações os dois precisariam tomar para começar a curar essas feridas, identificar, avaliar e integrar esse processo de cura? Como isso seria na prática? Porque a maioria das pessoas chega num relacionamento machucada. Provavelmente todos nós temos algumas feridas. Mesmo quem já se trabalhou, ainda fica com algo ali ou alguma coisa reaparece depois. Então, qual seria um bom plano como casal? Se, e eu digo se porque eu conheço muitos casais que fazem isso. Se eles começarem reconhecendo para si mesmos e um para o outro, de forma bem direta. Olha, eu não fui muito bom em relacionamentos no passado. Eu tenho minhas questões. Você tem as suas. Nós dois temos coisas para trabalhar, mas tem potencial aqui. Vamos começar reconhecendo que existem coisas em nós que podem pesar no caminho e manter um diálogo contínuo sobre como as coisas estão indo, o que está bom, o que não está, onde as nossas questões podem estar aparecendo e o que dá para fazer sobre isso. Vamos manter isso no radar. Não o tempo todo, porque isso cansa, mas fazer check-ins de vez em quando e estar aberto a esse tipo de feedback sem virar. Você é ruim, eu sou ruim, você errou, eu errei. É só as nossas questões aparecendo. Vocês podem usar um termo neutro. Isso é coisa nossa. São nossas feridas dando as caras. Como a gente lida com isso nesse contexto? Eu acho que reconhecer desde o começo ajuda muito. Acho que eu te disse na última entrevista que, quando eu comecei a namorar a Martha, eu falei: quero me comprometer com terapia desde o início do nosso relacionamento, para eu crescer, você crescer e a gente crescer junto, com qualquer coisa que a gente esteja vivendo. Sim. E tentar criar mais alinhamento, mais combinados, desde o começo, em vez de deixar passar 1 ou 2 anos, acumular frustração e aí ter que resolver e criar acordos depois. Vamos começar agora. Para mim, isso foi uma das melhores coisas que eu já fiz num relacionamento, porque fez a gente se valorizar mais. Tipo, ei, estamos nessa juntos. A gente tem que se entender, e tem que entender isso junto. Isso sustentou muito o nosso relacionamento. E, de novo, não deixa nada perfeito, mas fica mais leve. Claro. E os momentos difíceis ficam bem mais fáceis de administrar. Isso. E quando algo aparece, você não precisa começar com aquele preâmbulo todo. Olha, tem uma coisa que eu preciso falar. Pois existe uma abertura para isso. Com certeza. Como uma viagem no tempo pode reacender o amor ou a paixão num relacionamento? Muitas vezes as pessoas me dizem: a gente já está junto há um tempo. Não é que a paixão acabou, mas parece que a gente está meio cansado do relacionamento em si. E às vezes, um exercício que eu sugiro para casais, que não é fácil, dá trabalho, mas que se vocês conseguem fazer, é incrivelmente eficaz. É meio que reencenar, não necessariamente o primeiro encontro, mas um encontro do começo, em que vocês perceberam que estavam começando a se gostar. E quando eu digo reencenar, é reencenar mesmo. Voltar ao bar ou à balada, procurar um tipo de roupa parecido com o que vocês usaram, ir ao lugar e, se o restaurante não existe mais, achar um parecido. É tentar recriar mesmo o cenário. Era Natal, tinha isso, tinha aquilo. Ir ao lugar, fazer o programa e montar toda essa preparação para entrar no momento, sabe? Porque você está indo para um encontro. Então comecem separados e tentem entrar na mesma cabeça que vocês tinham na época. Tipo, caramba, esse é o nosso 4º encontro. Ou o 10º, e eu estou gostando dela, mas tem isso, isso, isso. Ou eu gostei muito dele, mas tem isso, isso, isso. Aí tentem entrar nisso e façam o encontro acontecer, do começo ao fim. Sério? Isso ajuda muito a lembrar como era empolgante no começo. Como esse amor novo estava começando a aparecer e como aquela paixãozinha do início estava tomando conta. Esses são os momentos mais gostosos do começo, né? O encantamento inicial. Você quer que isso dure mais. E geralmente não dura tanto, mas dá para tentar esticar um pouco. E também resgatar a incerteza. Você não sabia que vocês iam terminar juntos. Você não sabia que ia dar tudo certo. Então traga de volta essa dúvida. Eu não sei.
Eu espero muito que seja a pessoa certa, mas eu não sei. E tentem reviver aquele primeiro momento mágico. Para preparar isso pode dar um trabalhão, dependendo de onde foi, de quem estava lá e de como era. Mas os casais que conseguem transformam isso num projeto divertido. E só de preparar, eles já começam a entrar no clima. Interessante. O que você já viu acontecer com quem recriou esse momento do começo? Com alguns casais é engraçado, porque eles têm que voltar uns 20 anos na moda. Sim, sim. Aí eles têm que ir em brechó, para achar algo parecido, enfim. Mas vira uma aventura, né? Fica tipo um... Virou uma aventura, sim. E alguns decidiram guardar aquelas roupas e vestir de vez em quando, porque isso trazia lembrança. Ou compraram lembrancinhas que não tinham comprado na época. Ou deixaram objetos pela casa para lembrar aquele período gostoso. Pensando nas estratégias de primeiros socorros emocionais, qual você diria que é a ferramenta mais eficaz, com base científica, que você criou ou aprendeu e que ajuda as pessoas a recuperar a sua, digamos, autonomia sobre pensamentos e emoções que deixam elas travadas na vida, no geral? Então, para mim, quando a pessoa está travada na vida, é porque ela está lidando com alguma sensação de fracasso. Ela se sente mal-sucedida de algum jeito. Algo não está funcionando e ela cria uma história sobre isso. E é essa história que mantém a pessoa presa. Sério? Porque a história vira: eu não consigo fazer isso. Ou nada dá certo para mim. Ou no trabalho: meu chefe não gosta de mim, então eu não vou crescer. Sempre tem uma narrativa. E a pessoa fica presa na ferida que isso abre. Eles ficam presos naquele sentimento ruim. Agora, eu acredito, e talvez isso pareça um pouco frio ou mecânico, mas acho que existe um limite para o tempo que a gente pode ficar se sentindo mal por certas coisas na vida, como fracassos ou momentos em que as coisas simplesmente não deram certo. E dependendo do tamanho, você se dá 1 hora se for pequeno, um dia se for maior, uma semana se for bem grande. Mas depois disso, se você só está se sentindo mal, desanimado ou impotente, você não sai do lugar. Então eu venho e eu faço isso comigo. É uma dessas coisas chatas que eu me obrigo a fazer e eu realmente... Você fica. Não dá pra ficar dias nisso. Vou me dar 1 hora. Mas a questão é, quando acontece, eu decido quanto tempo eu vou me dar, porque senão eu vou esticando. Só mais um dia. Não, isso aqui merece só esse tanto. E depois disso tem que virar a chave. E essa virada precisa ser uma análise sem autocrítica. Porque o que sabota a gente é olhar para o que não está funcionando e emendar. Eu sou um idiota. Eu sou muito burro. Porque eu sou um fracassado. Esse tipo de fala não tem valor nenhum. Não motiva. Não melhora a autoestima e certamente não ajuda na confiança, né? É literalmente um negócio que sufoca. Então precisa ser uma análise sem julgamento. E essa análise é: o que não está funcionando para mim? Onde estão os obstáculos? Aí você nomeia cada obstáculo. Por exemplo, meu chefe não gosta de mim, então eu não consigo ser promovido. Você lista cada obstáculo e para cada um começa a fazer um brainstorming. Como eu contorno isso? Meu chefe não gosta de mim. Tem 2 linhas. Como eu mudo de gestor? Ou como eu faço esse gestor passar a gostar de mim? Porque dá para mudar a opinião do chefe. Sim. Então, de quem o chefe gosta? E por que gosta dele? O que essa pessoa faz? Sim. Sabe, por exemplo, o chefe é misógino. Ele não gosta de mim porque eu sou mulher. Beleza, então talvez eu tenha que mudar de lugar, porque aqui eu não vou ter as mesmas oportunidades. Aí eu realmente preciso ajustar minha estratégia. Mas a partir daí eu começo a pensar: quais são as minhas opções? No minuto em que você começa a pensar em como contornar um obstáculo, você já saiu da paralisia. Você já não está travado, você já não está desmoralizado. E a gente sabe sim que fracasso é o melhor professor e tal. O problema é que as pessoas travam porque não sabem como colocar isso em prática. Elas olham para o fracasso e isso só faz elas se sentirem um lixo. Aí elas param, em vez de pensar: não, você está se sentindo assim porque está se atacando enquanto olha para isso. Encare como um detetive. Não coloque sentimento no meio. Só analise. Pelo que você está dizendo, parece que a gente está falando de autorrespeito. O quão importante é ter autorrespeito em qualquer relacionamento? E quais são as formas mais rápidas de ver as pessoas perderem o próprio autorrespeito? Uma das formas mais rápidas de perder autorrespeito é ter uma voz interna que te intimida,
Não estou falando de ser duro. Estou falando de um valentão mesmo. A pessoa vira o próprio valentão. Vira um baita valentão consigo E mesmo. o Tem quanto- muita gente. O quanto isso destrói o autorrespeito? Olha, se fosse alguém de fora, sabe? Se outra pessoa estivesse dentro da sua cabeça o tempo todo, porque essa intimidação acontece direto. Eu conheço gente que literalmente se chama de fracassado. 30 vezes por dia. Imagina alguém te seguindo por aí dizendo, fracassado, fracassado, fracassado. Você ia falar, isso é tortura. Mas a gente faz isso com a gente mesmo. E muita gente faz. Aí a pessoa me diz, mas eu estou tentando me motivar. E eu respondo, está mesmo? Porque isso motivaria qualquer outra pessoa se você fizesse com ela. Bom, não, mas... E eu, não tem mais. Tipo, estou tentando ser um técnico comigo mesmo. E eu, esse técnico seria demitido na hora. Porque um bom técnico, para aumentar a confiança do time, coloca uma régua alta e diz que a pessoa consegue, não que ela não consegue. Sabe, se você fica pensando, nada funciona para mim, ou as coisas nunca dão certo para mim, esse tipo de pensamento, aí realmente nada vai dar certo. Qual é o sentido de tentar? Parece que a maneira como falamos conosco mesmos e o que dizemos é uma das coisas mais importantes que podemos fazer na vida. É a coisa mais importante. Sério? Porque, olha, eu sou totalmente a favor de assumir responsabilidade, se cobrar, estabelecer uma régua alta, ter expectativa alta, mas não se intimide, não se humilhe, não se xingue, não fique focando em... Eu conheço tanta gente que anda por aí dizendo, eu sou feio. E eu penso, como isso pode te ajudar em alguma coisa? E não importa como você seja, você nunca deveria dizer, eu sou feio. Encontre algo que você gosta em você e diga, eu tenho olhos bonitos. O resto não é excelente. O que você observa psicologicamente quando alguém fala, eu me trato mal o dia inteiro, ou eu sou feio, ou não sou atraente, sou burro, sou um fracassado, esse tipo de coisa? O quanto isso machuca emocionalmente quando a pessoa fala desse jeito consigo mesma? O que a ciência, as pesquisas, os dados dizem sobre isso? Existe algo nesse sentido? Isso é abuso. Sério? É a mesma coisa ou até pior do que quando alguém faz isso com você de fora para dentro. Porque quando alguém te trata assim de fora, você pode pensar, quer saber? Dane-se essa pessoa. Mas quando é você fazendo com você mesmo, você não pensa aí, dane-se eu, né? Então vira algo muito tóxico. É absolutamente prejudicial. E para muita gente é crônico. E elas ainda inventam justificativas para dizer por que isso é útil. Ou porque elas merecem. Mas eu mereço. E eu, merece mesmo? Porque você é uma pessoa tão horrível assim? E a pessoa, eu sou horrível. Só que, de novo, você tem que ir mais fundo. O que exatamente te torna tão horrível? Fora o fato de você estar sofrendo. Fora o fato de você estar ferido, machucado. De quem é essa voz que você internalizou, que te tratou tão mal, e que agora você está continuando o trabalho por ela? Uau! É terrível. Terrível mesmo, e isso é algo que... E é um hábito difícil de mudar porque é automático. É uma narração constante. Constante da sua vida inteira. Mas você precisa se irritar com isso. Precisa enxergar como abuso. Precisa ver como uma parte em você que fica te intimidando. Você tem que dar um rosto para isso. Dar um nome. Transformar isso em algo e criar repulsa por isso. Você precisa desenvolver desprezo. Você precisa desenvolver até raiva disso. Mas isso ainda é uma parte sua, então você estaria direcionando raiva para uma parte sua que vem fazendo isso? Eu não sei se é parte sua. É algo que você internalizou, que você desenvolveu. Um câncer é parte de você? Talvez não seja parte de você, mas algo grudado em você, sim. Veio de você. Está dentro de você, mas não é você. É algo que precisa ser expulso. Não é a sua versão curada. É algo que deveria ser removido. Sim. Eu penso nisso como um câncer. É algo que você precisa tirar. Interessante. E quando a gente começa a fazer isso com essa voz interna que coloca a gente para baixo, um monte de coisa destrava depois, né? O que passa a ser possível quando a pessoa para de deixar essa voz negativa. Dominar a mente e a vida, consegue afastá-la e começa a usar uma voz mais fortalecedora? O que acontece depois? Se você amarrasse as pernas, sabe? Como naquela corrida do saco que a gente fazia quando era criança. Se você está dentro de um saco tentando atravessar a vida, você não vai longe. Mas quando você sai disso, e claro, sair de um saco é bem mais simples do que o que a gente está falando aqui. Mas quando você se liberta dessas amarras, desse abuso, as pessoas ficam surpresas com as possibilidades. E chega a dar um pouco de medo porque bate. Caramba, agora eu não tenho desculpa.
Porque às vezes isso vira desculpa. Tipo, eu sou péssimo, eu nunca vou. Aí você não precisa tentar, não precisa falhar, não precisa se decepcionar, mas você fica miserável. Então o que é pior? Não tentar? Entende? Só que de repente vem uma liberdade. E junto com essa liberdade vem uma ansiedade. Mas vem também um alívio, que aparece quando você começa a desenvolver isso de verdade. E quando eu digo desenvolver intolerância a essa voz, isso exige disciplina mental. Você está literalmente reeducando a mente. É como criar músculo na academia. Tem que ir todo dia, tem que ir bastante, tem que treinar muito. Isso é 24/7. Isso é ficar em alerta 24/7. No começo você vai deixar passar e ela vai aparecer. Mas assim que você perceber não, isso não é verdade. Eu não quero essa voz na minha cabeça. Isso não me serve. Isso me faz mal. Isso é abuso. Eu não quero viver com um valentão. Porque eu estou vivendo com um valentão. Sim. E eu tenho compaixão por quem teve pais que intimidavam ou irmãos que faziam isso. E isso virou parte da história da pessoa. É muito difícil desfazer essa narrativa, principalmente quando você não teve ferramentas, treino ou apoio quando era mais novo. Aí você chega nos 20, 30, 40 anos e continua vivendo com isso, porque nunca teve essas ferramentas. Ou 50, 60. Mas olha, às vezes eu digo, imagine alguém que você ama e imagine você falando isso para essa pessoa o tempo todo. Sim. Você ficaria horrorizado. Você se sentiria tão cruel. Porque é isso que você está fazendo. É triste. Como é que a pessoa não vai se culpar ainda mais por ter feito isso consigo mesma por décadas? Se alguém está ouvindo isso pela primeira vez e sabe que se fala coisas horríveis, que fica dizendo, sou feio, sou gordo, sou um fracassado, não vou chegar a lugar nenhum, seja lá o que for que passa na cabeça. E essa pessoa foi o próprio valentão a vida inteira. Como ela não vai se bater ainda mais e dizer, olha a vida que eu desperdicei, porque eu fiz isso comigo por décadas. Como é que ela consegue, sabe, soltar isso e não... Olha, você não tem esse direito de se culpar por ter feito isso por décadas se você ainda está fazendo isso agora. Primeiro, pare. Isso não é fácil, vai levar um tempo para você chegar lá. Aí quando você conseguir, tudo bem, dá para dizer, mas poxa, é uma pena que eu fiz isso por tanto tempo. Mas se você já emenda, não, você tem razão, eu sou um idiota por ter feito isso comigo. Você ainda está fazendo a mesma coisa, só achou outro ângulo. Deve ser uma das coisas mais difíceis para as pessoas. Para mim, levou muito tempo. É extremamente difícil. Porque na maior parte da minha vida escolar, eu só recebia prova de que eu era burro. Tirava nota ruim, as pessoas zombavam de mim e eu ficava. Eu sou um idiota, sou burro. E essa era a narrativa que eu repetia, né? E levou anos para eu me tratar com um pouco mais de gentileza e dizer, talvez eu não seja bom nisso, mas eu sou bom naquilo. Deixa eu focar no que eu faço bem e ir acumulando esses ganhos. E ir melhorando em outras coisas também. Enxergar a evolução que eu tive. Talvez eu ainda não esteja onde eu quero, mas eu não estou mais onde eu estava. E é focar na melhora, no crescimento, no que eu estou evoluindo, esse tipo de coisa. Mas levou anos para mim. Olha, eu sou uma pessoa relativamente inteligente. E tem coisas em que eu sou realmente péssimo. Tem coisas muito simples que eu erro. O tempo todo, de um jeito até ridículo. E minha família até espera eu fazer. Porque ficam parados rindo, tipo, meu Deus, você não consegue fazer isso. Como você é tão bom aqui e tão ruim ali? Sim, sim. Olha, são poucas as pessoas que são boas em tudo. Existem tipos diferentes de inteligência. Emocional, acadêmica, prática. E até essa de lidar com coisas do mundo. Com as mãos, sabe? Então todo mundo tem áreas em que é mais fraco e áreas em que é forte. E todo mundo consegue achar uma coisa em que não é bom. Ou em que, entre aspas, é burro. E ficar obcecado com isso. Mas isso não quer dizer que a pessoa seja burra. Isso é uma generalização. Só quer dizer que eu não sou bom nisso. Na escola você não era bom. Em várias outras coisas você é ótimo. E, de novo, levou um tempo para você encontrar esse equilíbrio e entender. O fato de eu não ter ido bem na escola não significa que eu sou burro. Porque eu sou muito bom em outras coisas. E isso vale para todo mundo. Todo mundo consegue achar algo que faz a gente se sentir burro, mas a gente também consegue achar um monte de coisas que não fazem. Sim. Então não generalize e não se rotule por causa de uma ou duas coisas. E só porque você não é bom em uma coisa não quer dizer que você é um fracasso na vida, né? Você pode só reconhecer, eu não sou tão bom nisso. E está tudo Encontre as bem. coisas em que você é bom. Sim. E dê mais peso para elas. Eu não preciso me sentir mal só porque alguém é melhor do que eu em alguma coisa. E eu ainda não sou tão bom nisso. Você não precisa transformar isso na sua identidade também. Mind over grind. How to break free. When work hijacks your life.
Eu sinto que nos próximos 4 anos, até a gente chegar em 2030, pode vir muita dificuldade e estresse para muita gente, se as pessoas não estiverem preparadas. Eu não quero jogar isso nas costas de todo mundo e dizer que vai acontecer, mas eu sinto que, se as pessoas não se prepararem emocional e mentalmente, do jeito que você ensina nesse livro e do jeito que você falou aqui, e continuarem só no modo de ralação, tipo, vou indo um passo de cada vez, e vou ralar no trabalho, ralar em casa, só para sobreviver. Em algum momento elas vão desabar. Se elas não aprenderem essas estratégias agora para aplicar agora, quando vierem momentos de pressão na vida, quando a pressão apertar, seja no trabalho, seja no mundo, seja na economia, seja por saúde, família, o que for. Quando essa pressão te espreme, se você não estiver preparado emocional e mentalmente para aguentar, isso pode te quebrar. Pode te estourar por dentro e pode desmoronar seus relacionamentos. Tudo. Então eu espero muito que as pessoas peguem esse livro e que reassistam e reouçam este episódio e comecem a usar essas ferramentas agora. Porque quando 2020 chegou, quebrou muita gente. E eu tenho a sensação de que nos próximos 4 anos vai ter alguma coisa. A gente não sabe o quê. Algo econômico, algo ligado a trabalho, saúde, alguma coisa. Inteligência artificial, vai saber. E eu quero que as pessoas estejam preparadas. E o melhor jeito de se preparar é por dentro, na mente e nas emoções. É algo que a gente fala muitas vezes aqui e que você fala neste livro. Então eu quero que as pessoas comprem, deem uma olhada. O livro se chama Mind Over Grind. E eu quero reconhecer você, Guy, por estar sempre presente e tentar servir as pessoas da melhor forma possível, porque você faz isso há 4 décadas. Você passou pelos seus próprios desafios emocionais e mentais na infância, na sua vida. E você transforma essa dor em parte do seu propósito. Servir as pessoas, dar ferramentas, para que, de preferência, elas não precisem passar pelo que você passou e pelo que outras pessoas passaram também. Então eu quero reconhecer sua dedicação constante em cuidar da mente e das emoções das pessoas, para elas terem mais alegria, amor e paz na vida. Eu já te fiz essas últimas perguntas antes, mas quero ver como você responde hoje, antes de eu fazer de novo. A galera pode te seguir no Instagram, Guy Winch. Também pode comprar o livro e acessar seu site. Se não me engano, seu site é guywinch.com, né? Isso aí. Sim, comprem em qualquer lugar o livro Mind Over Grind. E confiram os outros livros também, que eu adorei. How to Heal a Broken Heart e Como Curar Suas Feridas Emocionais, certo? Sim. Tem estratégias excelentes nos dois. Essa é a pergunta das 3 verdades, que você já respondeu antes. Com a sabedoria que você tem hoje, imaginando que é o seu último dia, muitos anos no futuro, e você só pudesse deixar 3 lições para o mundo, quais seriam essas 3 verdades para você? Então, eu acho que a primeira, e vai ser diferente do que eu disse da última vez. Mas a principal, pelo que eu aprendi escrevendo este livro, é: a gente não controla a maior parte do que acontece ao nosso redor, mas controla isto aqui. A gente não controla só como reage, porque sim, dá para controlar a resposta, mas também controla como pensa, mais do que a gente costuma se permitir fazer. Então não é só como eu reajo, é como eu penso. Essa seria a primeira verdade. A segunda é que a gente precisa observar o quanto os nossos pensamentos estão ditando a nossa realidade. Porque os pensamentos, eles criam percepção. Os pensamentos criam estresse. Os pensamentos criam... Então, no fim das contas, eles estão determinando a nossa realidade. E a gente tem controle sobre eles. Não totalmente, claro, mas tem sim. E a maioria das pessoas fala: eu não consigo controlar o que eu penso. Certo. Mas consegue. E às vezes você pode até debater com os pensamentos que não gosta. Por exemplo, a gente falou daquela voz crítica interna, ela vai aparecer, mas você pode responder a ela. Pode silenciar, pode mandar ela se calar. Mandar calar. Sim, sim. Sim, pode calar quando ela aparece. Então, sabe, a gente tem mais poder do que imagina. E a terceira, que pode soar bem clichê, mas quanto mais velho você fica, mais você percebe que o que realmente importa na vida são 2 coisas: seus relacionamentos e suas experiências. E as suas conquistas por si só importam menos do que as experiências que elas te proporcionaram. Isso é porque
Sabe, você pode ganhar muito dinheiro, mas se isso não te permitiu viver certas experiências ou cuidar e cultivar relações importantes, não é isso que você vai lembrar, sabe, no leito de morte. Então, é disso que se trata: relacionamentos e experiências. E relacionamentos e experiências não dependem de sucesso. Verdade. E qualquer pessoa pode ter isso, se priorizar e entender que é disso que a vida é feita. Lindo. E para fechar, qual é a sua definição de grandeza? Minha definição de grandeza, e talvez seja parecida com a que eu dei da última vez, é estar sempre aprendendo sobre você e sobre o mundo. É uma curva constante de autoaperfeiçoamento. É uma curiosidade constante. No que eu continuo trabalhando, o que eu continuo melhorando, o que eu continuo aprendendo. O que tem de novo para mim, logo ali na frente? Sim. Esse desejo de ficar melhor, de aperfeiçoar, de fazer as coisas. E, de novo, é um alvo móvel, porque a vida joga um monte de coisa em cima de você. Então você pode ter que mudar a rota e, de repente, trabalhar isso aqui, em vez daquilo. Querer dominar esses desafios. Querer dominar a si mesmo e as suas respostas a eles. Querer evoluir e virar a melhor versão possível de você. Isso é grandeza. Guy, valeu demais. Obrigado por estar aqui. Eu que agradeço o convite. Incrível. A gente tem a ideia de que mente e corpo são separados. Só que, onde você coloca a mente, você necessariamente está levando o corpo junto. E eu tenho décadas de pesquisa mostrando que dá para colocar a mente em lugares bem incomuns, medir o corpo e, de fato, os efeitos são claros. Qual é a raiz das doenças e dos problemas de saúde?